Era uma vez um jardim. Em 2018, eu fiz o meu primeiro, e desde lá venho refletindo sobre a articulação entre a arte e a natureza. Antes disso, eu já tinha os meus dedos verdes desde pequena, e ao entrar na universidade, descobri a agroecologia, através da rede de agroecologia da UFRJ. A permacultura eu já conhecia, superficialmente, mas foi lá que isso se aprofundou. A agroecologia é um movimento político, socioambiental e fala sobre a soberania da própria saúde e a saúde da terra, através principalmente do alimento. Mas basicamente, pelo menos para mim, ela fala de criar novas formas de se relacionar consigo, com os outros e com a natureza. Formas essencialmente sustentáveis. Das relações, a arte também fala. Foi quando comecei a ter contato, na universidade, com uma história e reflexão mais contemporânea da arte, que comecei a entender que a arte não precisava ser separada do meu fazer agroecológico, político, ambiental. Antes disso eu pintava, e me lamentava de ter que sair da nossa agrofloresta no fundão para ir para casa pintar. Neste ano, eu descobri os jardins. De lá para cá, depois do meu primeiro jardim e após muita experiência prática de plantação, através da rede de agroecologia da UFRJ e da ecoguerrilha urbana que pratiquei na cidade do Rio de Janeiro, e depois de muito me alimentar de reflexões e referências teóricas, pude cultivar uma pesquisa reflexiva e um corpo de trabalho em torno do meu então objeto de estudo, o jardim. Em 2019, entrei para o GAI, Grupo de Pesquisa Arte e Ecologias, do qual sou bolsista PIBIAC. No GAI, me encontrei entre outras pessoas e naturezas em meu habitat natural. Em nossas reuniões e pesquisa, pude ter o prazer de ter trocas férteis que articulam desde a ciência, ecologia e arte. Mas foi só em 2020, durante a residência Arte e Magia, na Ecovila Terra Una, que minha produção prática, de fato, brotou. Em Terra Una, tive o prazer de trabalhar com terrários, bombas de semente, cerâmica, arranjos, canteiros agroflorestais, culinária, magia, coleta de sementes, terras e outros materiais vivos. Manifestações do que eu muito tinha refletido da minha ideia de jardins. Bem, então o que são jardins? Os jardins são sistemas complexos, plurissensoriais e multidimensionais, que articulam experiências, seres e processos diversos em constante movimento. Como um organismo vivo composto de muitas partes, um espaço de cultivo, crescimento e colheita, um recorte de realidade, uma realidade. Foi a partir da invenção da paisagem de Anne Coquelin que foi plantada essa semente sobre paisagens e como elas são compostas por sentidos diversos, muito além da visualidade, e como uma paisagem evoca, antes de tudo, um imaginário, uma fantasia. Para mim, um mito, um universo simbólico mágico que transborda as realidades. Coquelin que me atentou à hegemonia autoritária da visualidade, como descreve, e a partir disso que tomei confiança para manifestar as características artísticas que eu já prezava. Em principal, um caráter processual, relacional, fantasioso, criativo, em um sentido subversivo, e micropolítico, como diria Suheli Ronick durante sua conversa com Ailton Krenak no ciclo Constelações Insurgentes. Desde então, os trabalhos que faço estão em abertos e se articulam entre si em grandes jardins fantasia, sendo per si também jardins fantasia. Grafite musgo é um exemplo deles. Um jardim. Uma paisagem criada, intervida em uma realidade cotidiana e urbana. A grande sacada ao refletirmos sobre os limites da cidade e da natureza é compreender que a cidade não se encontra fora da natureza, mas inserida nela. E, portanto, como nós, pessoas de natureza, podemos potencializar e ajudar a natureza a se articular novamente com a urbis. Todos nós somos pessoas naturezas, pois afinal a physis, ou a natureza, é literalmente o universo físico do qual fazemos parte. O que creio atualmente é apenas que existem pessoas naturezas conscientes do todo o qual integram e outras não. Grafite musgo é uma técnica que apenas em 2020, no começo da quarentena, me dediquei a realizá-la.
Neste momento, senti que o mundo precisava de ar. Um ar que poderia ser produzido pelo musgo. Bem, essa pintura viva se trata de uma técnica de ecoguerrilha urbana para pintar, de forma sustentável, imagens pela cidade. O processo que escolhi se trata de produzir uma cola de farinha, cerveja e composto, aplicá-la à superfície desejada e então aplicar o musgo. A coleta do musgo se dá através de uma postura observadora e ancestral, no percorrer a cidade e encontrar nos locais propícios, ou seja, úmidos e preferencialmente sombreados, variedades diversas de musgos que podem ser catalogadas e armazenadas. O armazenamento se dá através da geladeira, em sacos abertos, ou em recipientes fechados, como terrários. A aplicação do musgo e a escolha do local deve levar em conta seu caráter climático e seu contexto, usando uma ideia da arte, seu caráter, site específica. Portanto, devemos estar cientes que o musgo apenas viverá de forma autônoma em climas similares aos que foram coletados. Não que a morte desse musgo seja um problema, mas é um fator que pode ser minimamente controlado e escolhido. No caso da intervenção do Parque Lage, podemos observar que o local já acolhe diversas variedades de musgo, que nascem em mais ou menos abundância em detrimento do clima momentâneo, ou seja, se anda chovendo e frio, ou fazendo sol e calor. Nesse muro cataloguei musgos diversos e decidi amplificar esse elemento compositivo já presente no suporte muro. À noite, ia e executava o meu ecofonalismo para que os passantes dessa paisagem fossem surpreendidos com uma realidade fantástica. Um musgo que se alastra de forma sobrenatural. Uma forma que encontrei de brincar com os limites imaginários e físicos entre a natureza e a urbis, como se tem antes. Assim, co-criei junto ao musgo, a natureza, a cidade e os passantes essa paisagem que gera reflexão, confusão talvez, e uma imaginação sobre a origem daquilo. Mais precisamente, talvez, as histórias daquilo. Creio que histórias sejam um caráter importante do jardim. Podemos divagar mais sobre a ideia poética dos jardins, que talvez para mim e muitos seja apenas uma forma de chamar a vida, ou parte dela. A Vida das Plantas, de Emmanuel Kocha, uma referência textual que me serviu durante as reflexões posteriores acerca do trabalho, menciona uma atmosfera como um universo fluido, no qual estamos todos imersos. O nosso universo, como permanente transformação e movimento, como uma totalidade indiferenciada, no qual todas as ações perante o mundo, eu diria, durante nosso cultivo de realidade, se trata de uma articulação permanente e fluida com o todo. Me lembra tal. E podemos pensar sobre esse estado de imersão como existir em uma paisagem, ou no que chamo de jardim. Uma paisagem que nos cria enquanto as criamos, um meio fluido em permanente movimento. O texto se refere também a outro caráter importante desse universo fluido, a permeabilidade. No mundo fluido, tudo está em tudo. E esse é um pensamento bem definido em A Vida das Plantas. A permeabilidade prevê essa mutação e movimento entre as partes desse todo fluido. E voltando para o grafite musgo, eu diria, como esse musgo, que já é úmido, e essa paisagem, permeiam tudo e todos que passam por aquele local. Interessante pensar nesse caráter úmido do musgo, o que nos retorna a fluidez da água e do universo. Kocha fala dos atravessamentos, do entrar e sair que a permeabilidade relata, como um peixe sujeito no qual o mar o constitui através da permeabilidade. Então, assim, não somente quem passa é constituído pelo grafite musgo, mas o grafite musgo também é constituído por quem passa, ou para. Bem, é a história que posso contar neste tempo que tenho. E para presentes e futuros desdobramentos, me interessa trazer outras formas de intervenção às quais venho pesquisado. Intervenções, a partir de agora, com outras plantas, as trepadeiras, cujo crescimento tenho pensado em termos escultóricos e cuja forma final é uma interação entre a autoria da artista e a autoria da natureza. A partir delas, posso pensar também sobre esse cultivo de paisagem, esse jardim, que borra os limites imaginários entre a natureza e a cidade. Bem, muito obrigada pelo tempo. Foi um prazer.